Olá pessoal, eu sou Pedro Gaudi, analista de investimento aqui da GF. O pessoal está me perguntando, ô Pedro, por que você colocou o Bradesco em vez de Itaú na carteira recomendável? Então vamos lá, pessoal. Acompanha comigo. Nessa tabela, faz parte do corpo do relatório que a gente divulgou aqui, está na plataforma, tá? Best of Best, né? Então tem os 5 setores comparativamente às empresas que fazem parte de cada um, tá? Então essa tabela é a tabela que eu tenho os 5 bancos que fazem parte do nosso conceito Best: Banrisul, Bradesco, Itaú, Brasil e Santander, tá? Então aqui está elencado toda a parte do demonstrativo, que a gente vai falar um por um, comparar Bradesco com Itaú. O ROI, né, a parte estrutural, carteira de crédito, inadimplência, a parte de múltiplos e a parte de dividendos, payout, dividend yield, tá? Nós vamos falar um pouco da valorização das ações. E lá para baixo eu vou mostrar um pouco de liquidez e aí os múltiplos, sim, PL e PVPA. Bom, vamos lá. Primeiro vamos relembrar algumas coisas. Hoje, a gente tem no elenco de 5 bancos, o Banrisul e o Banco do Brasil são bancos estatais. Brasil Federal, Banrisul Estadual, né? E aí a gente tem os bancos privados. Itaú é o maior dos bancos privados, depois vem o Bradesco, depois vem o Santander. Não faz muito tempo, o Banco do Brasil era o maior banco entre estatais e privados, né? E ele perdeu esse posto recentemente para alguns requisitos, né? Alguns quesitos, por exemplo, carteira de crédito, o Itaú passou o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está passando, a gente já explorou muito esse tema, mas, enfim, o Banco do Brasil está passando por um problema de inadimplência no setor agro, onde ele é muito forte, né? Então, consequentemente, o Itaú passou a carteira de crédito do Banco do Brasil, né? É a maior de todas. Então, assim, Banco do Brasil faz parte da carteira recomendada? Faz sim, porque ele vai se levantar e vai voltar a ser o principal banco aqui nosso, tá? Estatal e privado. Aí, na sequência, o Itaú é o maior banco privado. Por que eu escolhi o Bradesco, se o Banco Itaú é melhor? Então, vamos lá. Na verdade, assim, a margem bruta do Itaú é 31 bilhões de reais, contra 18 do Bradesco. Então, assim, você percebe que a receita de crédito do Itaú é muito maior que o Bradesco. A provisão para devedores duvidosos, que a gente chama de PDD, do Itaú foi 9,7 bilhões de reais, contra 8,1 bilhões do Bradesco. Então, o Bradesco que lá atrás teve um problema grave de inadimplência, quando todo mundo foi afetado, o Bradesco foi o mais afetado, né? Porque se voltou muito a cliente de baixa renda, sem garantia, então ele acabou sofrendo mais com inadimplência, mas assim, já está se arrumando, e é um dos motivos da gente escolher o Bradesco, é ele que vai voltar a ser o grande banco que era, tá? E a gente já começa a ver que ele não tem mais necessidade de provisões elevadas, como no caso do Itaú, o Banco do Brasil, que a gente não vai comparar nessa história, né? A margem líquida, então, é a diferença da margem bruta de provisão de devedores individuais, foi 25 bilhões do Itaú contra 10 bilhões do Bradesco. A receita de serviços, todo banco ganha tarifa prestando serviço. Cartão de crédito, seguro aqui, outra operação dele tem receita de serviço. Essa receita de serviços do Itaú, do segundo trimestre, tá? A gente está falando. 11,3 bilhões de reais contra 10,3 bilhões do Bradesco, assim, mais ou menos equivalente. O lucro líquido do Itaú, 11,5 bilhões de reais contra 6,1 bilhões do Bradesco. Então, assim, efetivamente, o Itaú foi muito superior ao Bradesco e até ao Banco do Brasil, né? Quando a gente olha a carteira de crédito, né? Vamos falar assim, o ROI anualizado, que é o retorno sobre patrimônio do Itaú, foi o melhor de todos os bancos, 23,3%. No Bradesco foi 14,6%, melhorando, porque ele estava muito pior. Então ele está voltando, ele está caminhando a patamares acima de 20%, que é o padrão que o mercado gosta, tá? Para banco.
A carteira de crédito do Itaú, 1,4 trilhão de reais contra 1 trilhão do Bradesco. Tudo aqui só está mostrando que o Itaú é muito maior que o Bradesco. Conseguiu ser, né? E na imprensa acima de 90 dias, do Itaú, 1,9%. É o menor índice de atraso acima de 90 dias de todos os bancos, né? Os 5 bancos aqui. O do Bradesco foi 4,1%. O mercado gostou desse número. Por quê? Porque estava acima de 5%. Quer dizer, aquela promessa que o pessoal fez, olha, a gente está caminhando e vamos melhorar. Tá, vamos melhorar, então o mercado comprou isso, que o Bradesco vai melhorar bastante. Índice de Basileia do Itaú, 15,7% contra 15,5% do Bradesco. Tudo por ali. É um patamar aceitável para todos. Vamos falar de dividendo DPA projetivo, né? O DPA projetivo do Itaú, 2,83, o do Bradesco, 1,30. Então, nominalmente, o dividendo do Itaú é maior. A taxa do dividendo do Itaú é 7,38%, o dividend yield projetivo, contra 7,59% do Bradesco. O Bradesco é um pouco melhor do que o Itaú em taxa. Mas nominalmente o dividendo do Itaú é maior, nominalmente, tá? Payout do Itaú é de 25% do lucro líquido ajustado, tá? O do Bradesco é 30% do lucro líquido ajustado, tá? Quando a gente pega o desempenho dos papéis, eu não falei, Bradesco lá atrás, quando ela teve aquele, mais ou menos o que aconteceu com o Banco do Brasil, né, que os números eram ruins e tal, o papel desabou em bolsa, e ele está voltando. Então, quando a gente olha esse ano, 2025, até final de agosto, né, o Itaú valorizou 48%, tá, contra 57% do Bradesco. O Bradesco foi melhor, mas assim, os dois foram muito bem, tá? O Ibovespa subiu nesse mesmo período 17,6%. Por que o Bradesco está caminhando mais? Porque ele está mostrando melhoras, né? Enquanto o Itaú já mostrou que está tudo muito bem, o Bradesco falou, estou caminhando para o bem. Então o papel começa a andar mais do que o Itaú no curto prazo, tá? Quando a gente olha, a gente compara a política de remuneração, né? Os meses que os bancos anunciam dividendos. Tanto o Bradesco como o Itaú paga mensal e tem 2 datas que eles pagam dividendos mais fortes. Então é mensal, né? Então o fluxo de dividendo para os dois, para o investidor, é excelente, porque te dá dinheiro para reinvestimento recorrente, né? A liquidez do Bradesco na B3 é maior do que o Itaú, tá? Esse é um ponto também importante. O PL atual, agora aqui é a partir de múltiplos, é interessante porque muito do que eu estou falando está aqui, tá? O PL atual do Itaú é 9,5 vezes, do Bradesco é 8,1 vezes, ou seja, o Bradesco está com PL mais atrativo. Quando a gente olha o PL 2024 do Itaú, 7,48, o Bradesco era 6,27, ou seja, o Itaú correu e o Bradesco andou também, né? Só que o Bradesco está mais defasado. Isso eu vejo como uma oportunidade para o investidor conseguir comprar mais ações, né? Agora no curto prazo, e lá na frente você vai ter mais ações de um banco que vai voltar a ficar numa condição bem normal, ou seja, você vai comprar barato um banco aqui, que lá na frente vai ser, não eu vou dizer que é equivalente ao Itaú, sempre vai ser o Itaú, vai ser maior que o Bradesco, tá? Mas você vai comprar num preço atrativo, que esse é o sentido maior de eu ter colocado o Bradesco, tá? O preço-valor patrimonial atual do Itaú é 2 vezes o valor de livro. O do Bradesco é 1 vez o valor de livro, ou seja, o mercado está pagando um prêmio muito alto para o Itaú e não está pagando esse prêmio para o Bradesco, ou seja, o papel está descontado em relação ao Itaú. Então, outra vez confirmando que o papel está no ponto atrativo para você se posicionar nele, porque lá na frente o Bradesco vai equilibrar esses múltiplos, vai ficar perto do Itaú, ou seja, você vai estar comprando ele mais barato agora, dando tempo de você acumular para pegar mais dividendo lá na frente. Só para ter uma ideia desse múltiplo, preço-valor patrimonial em 2024, do Itaú era 1,49, agora está 2,04, né?
O do Bradesco era 0,74 vezes. Era muito barato, né? E está muito barato, 1,06, considerando que ele vai buscar um patamar maior em relação ao próximo, não vou dizer próximo 2 vezes como o Itaú, mas ele vai melhorar bastante essa relação, o que significa que vai valorizar mais para frente, né? Então é isso, o Bradesco PN, por que não então o Bradesco AN? Porque o Bradesco, a PN paga 10% a mais de dividendo do que o Bradesco AN, então já também que não está na pauta, a gente coloca sempre o Bradesco PN por conta disso. Itaú é um excelente banco, com certeza é o maior banco hoje, superando até o Itaú em alguns quesitos, né? Mas o Bradesco não é desprezível. O Bradesco é uma excelente instituição, uma grande instituição que está com preço que se tornou baixo por conta de um evento que aconteceu e vai ser revertido. Então, assim, por que eu coloquei Bradesco? Porque o preço está muito convidativo e é uma forma de a gente caminhar, né, ou direcionar o pessoal o momento de comprar um papel barato e que é um bom pagador de dividendos. O sentido é esse, né? O nosso relatório tanto dos bancos, energia, saneamento, seguridade e telecom, ele está disponível na plataforma, tá? E eu ranqueei nas tabelas, só para ter uma noção, isso não quer dizer que a primeira coluna, ele é o maior pagador de dividendos de cada setor, tá? E do primeiro trimestre para o segundo trimestre teve uma mudança grande em bancos, né, que era o Banco do Brasil, o grande pagador de dividendos, tá? E quem subiu para o lugar dele foi o Banrisul, né? Então, só para ter uma ideia de dividend yield projetivo, do Banrisul 8,84%, do Bradesco 7,59%, do Itaú 7,38%, o Brasil caiu, né? Ele mudou o payout para 5,75% e o Santander 5,66%. Ou seja, a minha decisão de incluir o Bradesco é porque eu vejo no curto prazo uma oportunidade bem interessante de você pegar um papel que está descontado e que tem um potencial muito grande de recuperação na bolsa. E tem múltiplos atrativos. Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostarem, compartilhem. O like está aqui, né? O relatório está disponível no aplicativo. E qualquer coisa a gente está à disposição. Um abraço.